E nessa sexta-feira o Bitcoin permanece parado após a divulgação de um dado extremamente relevante para o mercado, que veio muito bom, diga-se de passagem. É disso que eu vou falar nesse vídeo, então bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então hoje o Bitcoin tá aí parado com menos 0,5 de queda no dia, algo aí que não é nada perto da volatilidade que o Bitcoin normalmente tem, né? E aí, Tainan, o que está acontecendo? Começando aqui pelo gráfico, pessoal, começando aqui no diário, tá? O Bitcoin segue naquela mesma situação, só vai formar um padrão gráfico claro aqui no diário. Se ele romper para baixo a região dos 24.800, que aí ele forma um topo duplo com alvo na região dos 19.800, ainda não aconteceu, ou se ele romper para cima aquela região aqui dos de aproximadamente 28.300 dólares, tá? Ele formaria um fundo duplo, né? E aí ele poderia ir muito mais, tá? Se ele romper aquela região ali dos 28.300, vamos colocar 28.500, vai. Se ele rompesse aquela área ali, o alvo para o Bitcoin seria ali na região dos 31.400 dólares. Tainan, você está dizendo que vai? Não, porque ele não rompeu nem para cima nem para baixo, tá? Ele está aí numa das piores situações que existem, que é quando o mercado está andando de lado ou está em uma tendência indefinida, tá? Ele não vai muito para nenhum lado, ele engana bastante, tá? Quando a gente dá um zoom aqui no gráfico de 4 horas, a gente já consegue ver uma cunha descendente rompida para cima, tá? Que um inscrito do canal, inclusive, que me alertou uns dias atrás nos comentários. E o alvo dessa cunha descendente está ali na região dos 28 mil dólares, tá? Se a gente projetar aqui, a gente consegue ver. Tainan, mas e aí, não foi buscar? Sim, não foi, mas também não invalidou, tá? Não invalidou. A cunha continua válida com alvo ali na região dos 28 mil dólares, tudo indicando que o Bitcoin pode buscar os 28 mil dólares nos próximos dias, horas ou semanas, tá? Infelizmente não dá para saber quando, tá? Mas Tainan, e aí? O que você falou ontem, né? Que hoje ia ter um evento importante, que hoje ia ser um dia importante para o mercado e tal, e o Bitcoin tá parado. O que está acontecendo do que você estava falando? E galera, eu estava falando de um evento que poderia impactar o mercado americano e de fato impactou. Hoje o SP500 está com uma volatilidade relativamente alta para um índice que engloba tantas ações, né? Um índice tão relevante com toda essa volatilidade. Isso acontece porque ali às 9h30 da manhã tivemos a divulgação do índice de preços ao consumidor, o núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed olha. E galera, apesar do dado ter vindo muito bom, o mercado está realizando lucro hoje. Eu não sei exatamente porquê, tá? Eu não vi nenhuma notícia que justificasse essa queda no SP500. Acredito que hoje, por ser a última sexta-feira do mês, deve ser dia de vencimento de opções e também, né, final de trimestre, então vencimento de opções trimestrais, provavelmente mercado muito volátil, tá? Mas o dado que veio hoje veio excelente, galera. A expectativa do mercado era que a inflação do PCI, que seria divulgada hoje, a de agosto, né? A de agosto foi divulgada hoje, viesse em um crescimento, mostrando um crescimento de 0,2, tá? Igual ao anterior, mas não, galera, a gente teve um crescimento de 0,1% e isso é surpreendente, porque foi um crescimento da inflação abaixo da expectativa, tá? Tainan, mas o melhor não seria se tivesse não tendo crescimento, tivesse zero, né, ou tivesse negativo, decrescendo uma deflação? Seria, tá? Mas só de ter vindo abaixo do esperado e abaixo do mês anterior, galera, no caso de julho, tá excelente, tá? Isso aqui é um sinal excelente, mostra que a inflação está caindo no mercado, e a gente está vendo isso aí desde junho, né, desde o mês 5, aliás, maio, né, desde maio que a gente está vendo aqui a inflação nos Estados Unidos mensal aí, desacelerando, tá fazendo cada vez valores menores, e isso é muito bom, porque esse dado, o núcleo do índice de preços PCI, é o dado que o Fed olha para decidir se ele vai subir os juros ou não. Tainan, mas você acha que depois desse dado aí tem possibilidade do Fed desistir daquilo que saiu no dot plot de manter os juros altos durante todo o ano de 2024? Não, tá, gente? Não quer dizer isso, mas já é um alívio, já mostra que as coisas estão andando, que a inflação está caindo. A gente tem que lembrar, o que derrubou criptomoedas, ações e todos os tipos de ativos aí durante o ano de 2022 foram as altas de juros e também a perspectiva de que os juros teriam que ficar altos por muito tempo, tá? E com a inflação caindo, isso é um certo alívio para o mercado, não resolve todos os problemas, mas já é melhor do que como estava um ano atrás, tá? E aqui na análise de sentimento do Bitcoin, pessoal, long short ratio voltou a subir hoje, mas com o open interest caindo, tá? Então,
isso aqui não é algo tão relevante, né? O Long Short Ratio é um indicador que mostra quantas pessoas temos proporcionalmente compradas para quantas pessoas vendidas, esse aqui no caso da Binance, e agora ele está em 1,28, tá? Ou seja, um pouco mais de uma pessoa apostando na alta do que pessoas apostando na queda, mais pessoas apostando na alta, e a gente vê que se ele subiu à medida em que o Open Interest caiu, mais provável é que a gente teve ali pessoas que estavam em posição short, né, no caso, fechando posição e deixando mais pessoas que estavam em long posicionadas, tá? A gente vê que a taxa de funding que estava negativa, ela virou para positiva hoje por volta do meio-dia, então mostrando que a pressão no mercado passou a ser maior compradora, mas como isso foi causado por pessoas fechando posição e não abrindo, isso diminui a expectativa de que venha gerar algum movimento, pelo menos nos próximos 2 dias, tá? Amanhã é sábado, depois de amanhã é domingo, então geralmente no final de semana o mercado fica parado, mas, galera, esse dado de inflação que veio ajuda muito, tá? E me dá até uma perspectiva um pouco melhor aí para outubro, para o mercado talvez ficar mais animado, ainda mais que a gente teve uma diminuição drástica da quantidade de pessoas apostando na alta em termos proporcionais dentro da corretora Binance, no mercado de futures, tá? E não podemos deixar de olhar aqui também o Liquidation Rate Map da HighBlock, o nosso querido mapa de calor de 7 dias. E no de 7 dias aqui a gente vê que o Bitcoin ontem pegou bastante liquidez, mas depois disso ele não buscou liquidez, né? Hoje, apesar de ter sido um dia relevante, ele não buscou níveis de liquidez muito relevantes, tá? Mas a gente continua naquela situação. Temos liquidez ali na região dos 27.500, 27.400, na região acima, né? Então seriam pontos aí bons para abrir posições shorts menores, né, de scalping, e a região ali dos 25.800 dólares seria uma região quente para abrir posição long, tá? Isso aí é lógico dependendo do que vai fazer o mercado cair, né? Não estou dizendo que vai cair, só estou dizendo que esses são os pontos quentes, esses são os pontos que provavelmente, se as baleias jogarem o mercado, vai haver muita liquidação, tá? Aqui no de um mês, galera, a gente tem aquela velha situação, muito mais liquidez ali na região dos 28.200 dólares, 28.300, tem bastante liquidez naquela região, tá? A região dos 27.600 também tá quente e é uma das regiões com mais liquidez aqui no intervalo de um mês dos últimos 30 dias, de acordo com a estimativa desse indicador, tá? Então, região dos 27.600 tem potencial para ser uma resistência. Tainan, mas você não falou que o gráfico tá mostrando ali um alvo para aquela cunha descendente rompida para baixo lá na região dos 28 mil? Sim, tá? O alvo está ali, só que, galera, a gente tem que lembrar que nós estamos no mercado aí com uma tendência lateral barra indefinida, e quando o mercado está assim, meus amigos, ele engana muito, ele faz um padrão e não vai até o final buscar o alvo, tá? Então, a região ali dos 27.600 dólares poderia ser uma região legal para abrir uma posição short aí nos próximos dias se o mercado fosse lá, né? Vamos atualizar aqui também o de 3 meses para ver se tivemos alguma modificação. E no de 3 meses a gente segue com muito mais liquidez ali na região dos 23.600, 23.400, tá? Então aquela região ali é onde tem bastante liquidez, é onde o mercado está devendo, desde o final de agosto que a gente está acumulando bastante liquidez naquela região, tá? E galera, é isso, nas altcoins a gente não teve muita mudança, o mercado está bem parado hoje e acredito que com esses dados que a gente teve, existe possibilidade de o mês de outubro ser um mês mais tranquilo, até porque, olhem isso daqui, tá? Juros, rendimento dos treasuries nos Estados Unidos de 10 anos hoje, ele não subiu muito, tá? O de 30 anos também, então ficou estável. Então esse indicador, da forma como ele veio, na minha visão, ajudou a aliviar um pouco o mau humor que os mercados estavam nessa semana, e se isso continuar assim pode ser excelente. Outubro pode ser um mês bem legal aí para a gente estar operando no mercado de criptomoedas. E no mais, pessoal, é isso. Desejo um excelente final de semana, um bom descanso a todos e bons negócios. Até mais, tchau!